Bom dia, gente. Tudo bem? Eu tô aqui meio bonecão do poço com essa câmera aqui, mas vamos lá. Hoje, crianças, a gente vai estudar o que aconteceu à Europa depois da Primeira Guerra Mundial, né? E a primeira parte desse nosso estudo vai ser dedicada ao chamado Tratado de Versalhes. A gente vai ver como esse tratado, que foi o tratado que criou as condições de paz na Europa pós-guerra, como ele trouxe para a Alemanha cláusulas, né, que foram extremamente severas, qual o resultado disso depois para a Segunda Guerra Mundial, como ele modificou completamente o mapa da Europa e como ele também trouxe um mecanismo novo de diplomacia que de alguma maneira existe até os dias de hoje. Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Vamos à Europa do pós-guerra e o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, aqui vocês têm aqui uma imagem, né, do documento final, né, que saiu desse, desse encontro que ocorreu em Paris. Ele foi assinado dentro do Palácio de Versalhes e por isso esse nome, né, Tratado de Versalhes. Ele foi assinado em 1919, ele pôs o fim definitivo à Primeira Guerra Mundial. Na verdade, houve um encontro em Paris que reuniu aproximadamente 25 países, onde se debateu os termos detalhados desse tratado e quatro grandes nações, na verdade, foram as principais ali, né, na redação deste documento. Esses quatro países, obviamente, os países vencedores, foram Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália. Sendo que a Itália saiu, tá? A Itália saiu porque no remanejamento, quando eles estavam reconstruindo as fronteiras da Europa, a Itália quis determinados territórios, que hoje, se eu não me engano, pertencem à Croácia, que não foram dados para a Itália. Então ela ficou insatisfeita e abandonou as negociações e as discussões e saiu antes do documento final ficar pronto, tá? Então você tem aí quatro grandes países participando, discutindo, debatendo, impondo os termos do tratado, né, que eram os mais importantes dentre os 25 que ali estavam reunidos. E desses quatro grandes países, a Itália abandonou as negociações antes do resultado final. A Alemanha não participou, a Áustria também não participou e a Rússia também não participou, tá? A Alemanha e a Áustria não participaram porque eram as nações derrotadas, elas simplesmente tinham que acatar o que estava sendo colocado ali nesse tratado. A Rússia não participou porque, na verdade, a Rússia não terminou a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver isso à frente. Houve uma revolução na Rússia em 1917 e por conta desses problemas internos, a Rússia teve que sair da guerra antes do final da guerra. Então ela acordou uma paz com a Alemanha, tá, em separado, individualmente, e por isso ela não participou dessas negociações da paz do Tratado de Versalhes, porque ela já tinha feito individualmente uma paz com a Alemanha. Tudo bem? Na Alemanha, por causa das cláusulas severas contra o seu país, né, e das imposições dessas cláusulas, o tratado ficou conhecido como Diktat, que significa imposição. Tudo bem? Vou passar aqui para o seguinte, tá? O principal ponto do Tratado de Versalhes que a gente tem que guardar aqui é que, na verdade, a principal cláusula é que ele impôs à Alemanha o reconhecimento de que toda a guerra e tudo o que aconteceu na guerra foi culpa da Alemanha, tá? Eu acho que está no 241 e 242, nas cláusulas 241 e 242, tá? Esse reconhecimento da Alemanha como principal culpada pelas ações beligerantes, pela guerra e pela destruição da guerra. Tudo bem? Então, isso é muito forte, isso é uma imposição de
culpa muito forte e isso vai ter consequências para o tipo de coisa que se exigiu da Alemanha no pós-guerra dentro desse tratado, ok? Então, fica aí registrado que o Tratado de Versalhes tratou a Alemanha como a principal culpada, não só pela guerra, mas pela destruição causada pela guerra na Europa. Vamos aos termos impostos à Alemanha, tá? Em primeiro lugar, a Alemanha perdeu todas as suas colônias. Lembra que nós discutimos, né, no processo do neocolonialismo, aquela corrida colonial dos países da Europa industrializados em busca de territórios, né, onde elas pudessem obter matérias-primas, mão de obra barata, mercado consumidor. A gente discutiu inclusive a Conferência de Berlim, que foi meio que a base para a partilha da África, né? Então, e a gente viu que por trás da Primeira Guerra Mundial estava justamente essa corrida colonial, né? Com Itália e Alemanha, por conta da reunificação, tendo chegado atrasado esse processo de partilha, né? Por trás da Primeira Guerra Mundial estava isso, a Alemanha e a Itália queriam mais colônias. Afinal, Inglaterra e França já tinham as suas colônias há muito tempo, já tinham um império colonial muito grande há muito tempo. E Itália e Alemanha queriam correr atrás desse prejuízo, desse atraso delas na conquista de colônias. Tá? Ao fim da guerra, a Alemanha não só não conseguiu expandir o seu império colonial, como ela perdeu todas as colônias que ela já tinha adquirido até então. Tá? Então ela perdeu as colônias na África. Aqui você vai ver, ó, acho que aqui é o Togo, tá, ok? Aqui é onde hoje é a Namíbia, tá? Aqui é a Tanzânia e aqui é o Camarões, tá? Essas eram as colônias alemãs na África até a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha imediatamente perdeu todas essas colônias. Algumas passaram para controle francês, outra para controle inglês, tá? E também na Oceania. A gente vê na Oceania aqui, ó, na Papua Nova Guiné, ela perdeu esse trecho, né, da Papua Nova Guiné e várias ilhas que pertenciam à Alemanha aqui na Oceania. E também perdeu alguns portos, se eu não me engano, na China, ok? Na China também havia também ali pontos que pertenciam à Alemanha e que também passaram para controle de outras nações, tá? Então, em primeiro lugar, a Alemanha perdeu todas as suas colônias por conta do Tratado de Versalhes. Esses termos impostos à Alemanha foi a restrição do tamanho das forças armadas alemãs, tá? A Alemanha ela foi obrigada a reduzir ao mínimo, a uma força meramente simbólica, as suas forças armadas. Tá? O exército alemão ele ficou reduzido a um número de 100 mil soldados. Tá? O exército alemão ficou reduzido a um mero número de 100 mil soldados, sendo que eles também não poderiam mais produzir tanques, eles não poderiam mais produzir armas. Okay? Então você tem uma força, né, armada bem enfraquecida, reduzida ao seu mínimo. Exército, mas a marinha alemã também, tá, foi reduzida. Na verdade, ela praticamente deixou de existir. Ela só pôde ter 15 mil marinheiros, 6 navios de guerra e 6 cruzadores. Todos os submarinos alemães, que foram os terrores nos mares, principalmente no Oceano Atlântico, né, atacando os comboios que vinham dos Estados Unidos, atacando comboios que vinham do Brasil. Todos os submarinos foram subtraídos da Alemanha. A Alemanha não podia mais ter nenhum submarino, passou para as forças, né, da Tríplice Entente, tá? E eles só podiam ter então agora 6 navios de guerra e 6 cruzadores, o que é, enfim, é nada, praticamente nada. Também a restrição, né, na verdade a proibição do funcionamento da aeronáutica alemã, a famosa Luftwaffe. Né? Ao longo da guerra, os aviões tiveram um papel cada vez mais destacado, né? Inicialmente apenas como observadores dos campos de batalha, mas posteriormente armados com bombas e metralhadoras, chegaram aí a disputar algumas batalhas no céu. Então, ao longo da Primeira Guerra Mundial, a gente vê a aeronáutica de guerra nascer, tá? Então, ela se torna uma força muito importante ao longo da guerra e com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi proibida de ter uma
uma aeronáutica própria. Ela não poderia ter nenhum tipo de aviação de guerra. Tá? Não para por aí os termos impostos à Alemanha. Você tem ainda a questão das indenizações. Né? Como a gente viu ali atrás, a Alemanha foi responsável, né? Foi responsabilizada pelo Tratado de Versalhes por todas as ações de guerra e por tudo que decorreu dessas ações. Logo, ela foi responsabilizada também pelas destruições de guerra. Tá? Então, ela foi obrigada a pagar uma indenização aos vencedores. 132 bilhões de marcos, que inicialmente acho que eram 262 e depois reduziram porque viram que o valor era absurdo, era impossível de ser pago, e 12% de todas as exportações que a Alemanha fizesse, ou seja, tudo que ela vendesse para outros países, tudo que ela exportasse, 12% era abocanhado aí pelos países que participaram do Tratado de Versalhes, na verdade, principalmente pelos países que foram mais atingidos pela guerra, tá? E você tem aí a França. A França é uma das principais responsáveis por essas imposições tão pesadas à Alemanha, tá? Foi a França que realmente forçou a barra para que essas imposições fossem feitas à Alemanha. A Inglaterra e principalmente os Estados Unidos acharam que essas imposições eram muito severas e que elas poderiam, de alguma maneira, causar um sentimento de rancor ou mesmo de desejo de vingança dessa Alemanha humilhada pelo tratado. Tá? Com essas cláusulas tão severas. E eles não estavam errados, mas a França foi impassível. Né? A França ela foi irredutível na imposição dessas medidas contra a Alemanha. O resultado a gente vai ver à frente. Tá? Dentre as principais causas para a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver aí exatamente o Tratado de Versalhes. Tá? O Tratado de Versalhes vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Existe um historiador chamado Eric Hobsbawm que trata a Primeira e a Segunda Guerra Mundial como um mesmo conflito, com um grande intervalo aí de aproximadamente, deixa eu ver, 20 anos aí entre ele, tá? Um intervalo de 20 anos, um mesmo conflito. É como se a Segunda Guerra Mundial fosse uma continuação da Primeira, porque o Tratado de Versalhes definitivamente não foi um tratado de paz, por muitos considerados um tratado de humilhação contra as nações derrotadas, e isso vai ter consequências. Okay? Essas imposições, principalmente de indenização e reparações de guerra, provocaram o caos na Alemanha. Né? Deixa eu voltar aqui. A inflação. Opa, como é que eu consigo retornar aqui? O tratado foi ratificado pela Liga das Nações em janeiro de 1920. As duras imposições foram criticadas pelos Estados Unidos e Inglaterra, porém a França foi irredutível. Né? A Alemanha, o tratado causou um choque e humilhação na população. Sua imposição gerou uma enorme crise econômica e é considerada como a origem dos ressentimentos que promoveriam a ascensão do nazismo, estando, portanto, ligado a uma das causas da Segunda Guerra Mundial. Como eu falei, era essa imagem que eu queria mostrar ali anteriormente. O que a gente observa aqui, tá vendo? São os problemas causados na Alemanha por conta, né, da destruição de guerra, obviamente, mas também por conta dessas imposições do tratado que empobreceram muito a Alemanha. Você vê aqui um soldado, né, amputado, pedindo dinheiro na rua. Isso daqui são crianças brincando com notas de dinheiro. A inflação na Alemanha depois da guerra e por conta dessas imposições, indenizações do tratado, foi tão alta, que o dinheiro alemão já não valia mais absolutamente nada. Você via pessoas levando um cesto de dinheiro para comprar ovo na rua. Você vê pessoas pegando notas de dinheiro para fazer de papel de parede, colando na parede, porque o dinheiro alemão passou a valer absolutamente nada. Ok? As modificações territoriais agora, né? Como é que o Tratado de Versalhes de alguma maneira foi responsável por refazer as fronteiras da Europa? Tá? Em primeiro lugar, a questão dos impérios. Né? Os impérios da Tríplice Aliança, vocês estão vendo aqui, ó, a Alemanha,
Áustria, né, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Eram três impérios: Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, que estavam juntos aí na guerra. Esses impérios deixaram de existir após a guerra. Tá? O Império Alemão acabou, a Áustria e a Hungria passaram a ser nações dependentes uma da outra, e o Império Otomano passou a ser a República Turca. O Império Russo, né, desapareceu por outras razões, a gente vai ver à frente, foi por conta da Revolução Socialista de 1917. Isso aqui é um novo mapa da Europa após o Tratado de Versalhes. Se vocês observarem, vários países novos foram criados, principalmente aqui, ó, no leste europeu. Tá? A Alemanha deixou de ser um império, passou a ser uma república, ok? E no leste europeu, o que a gente observa é a criação da Iugoslávia, é um novo país. A Áustria e a Hungria foram separadas. Foi criada a República da Tchecoslováquia. A Polônia, que por mais de 100 anos tinha deixado de existir, né, volta a existir como um país, né, tomando terras tanto da Rússia, quanto da Alemanha, quanto da Áustria. A Lituânia, Letônia e Estônia, né, as repúblicas bálticas aqui, ó, passaram também a ter existência, tá? E também a Finlândia. Tudo isso aqui com terras tomadas ao Império Russo, tá? Uma coisa que eu queria que vocês observassem aqui são as perdas da Alemanha. A Alemanha perdeu terras para a Dinamarca. A Alemanha perdeu a Alsácia-Lorena, perdida na guerra em 1870 pela França. A França toma de volta esses territórios da Alsácia e da Lorena. A Alemanha perdeu terras para a construção da Polônia, da Tchecoslováquia. E o mais interessante, observem esse corredor aqui, tá vendo? A Prússia Oriental faz parte da Alemanha, só que, no entanto, ela está destacada do restante do território alemão, tá? Pelo chamado corredor polonês. Observem bem esse corredor polonês, porque a Segunda Guerra Mundial vai começar exatamente aqui, na cidade livre de Gdansk, para a Polônia, ou de Danzig, para a Alemanha. A gente vai discutir isso melhor à frente, tá? Mas o que eu quero que vocês observem é que o mapa da Europa ele se modificou inteiramente. Você tem o fim dos grandes impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e, aqui não está dando para ver, mas do Império Turco também e do Império Russo. Todos esses impérios deixam de existir, tá? E você tem a criação de todos esses novos países aqui no leste europeu. Assim ficou as fronteiras da Europa após o Tratado de Versalhes. Por fim, a questão da Liga das Nações. Tá? A Liga das Nações também foi criada pelo Tratado de Versalhes. E o que é essa Liga das Nações? A Liga das Nações é o mecanismo, é o organismo antecessor à ONU, Organização das Nações Unidas. Ou seja, ele é um corpo diplomático que reúne todas as nações do mundo, ou todas as que participam dela, pelo menos, não conseguiram reunir inicialmente todas, né? Mas reúne as principais nações do mundo, e a ideia é que ela seja, ou que ela faça a intermediação diplomática dos conflitos para que nunca mais acontecesse uma guerra como a Primeira Guerra Mundial. Então, os conflitos dos países seriam resolvidos por esse órgão multilateral de nações, onde eles debateriam os problemas que tivessem entre si, né, evitando assim, essa era a ideia, evitando assim que houvesse novamente uma guerra, como a Primeira Guerra Mundial, uma guerra naquelas dimensões. Tá? O principal idealizador dessa Liga das Nações foi o presidente americano Woodrow Wilson. Isso aqui é uma foto, né, de uma das reuniões da Liga das Nações, tá? Um local onde eles poderiam resolver os seus problemas diplomaticamente. Um detalhe, infelizmente, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, que foi o principal idealizador dessa Liga das Nações, ele não viu os Estados Unidos participarem da Liga das Nações. A Liga das Nações não tinha os Estados Unidos como um dos membros do seu corpo diplomático, porque o Senado americano proibiu os Estados Unidos de participar
desse organismo. Tá? Na década de 30, a Liga das Nações passou a ter uma série de crises, porque você começa a ter ações beligerantes do Japão, você começa a ter ações de guerra da Itália, você começa a ter invasões alemães a outros territórios, em completa desobediência ao que era determinado ali, ao que se tratava ali na Liga das Nações, então ela perdeu o poder, ela perdeu o sentido de existir. Tá? Ela continua existindo como um organismo bem enfraquecido até o final da Segunda Guerra Mundial e em 1946 ela acaba. Né? E ela acaba sendo substituída pela atual ONU, Organização das Nações Unidas. Ok, crianças? Então é isso, a aula de hoje tá aí, tá? É sobre o Tratado de Versalhes e sobre essa Europa no pós Primeira Guerra Mundial. Ainda temos mais coisas para falar sobre esse tema, mas por hoje é apenas isso, ok? Um abraço, tá? Um beijo, saudade.